Eu sou Clecildo Barreto, professor da Universidade Federal de Goiás, biólogo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de formação na área de medicina tropical, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e doutorado lá também. E trabalho com a relação parasita-hospedeiro. Nesse momento em que está sendo muito falado a respeito da ciência, e devido à minha grande motivação que eu tive durante a minha formação na parte histórica das doenças, né, experiência que eu acabei até tendo aqui também com alguns professores na própria universidade que eu trabalho hoje, acabei pensando de poder dar uma contribuição no que está se refletindo nesse momento. A proposta que a gente tem de fazer alguns vídeos explicando, primeiro, nesse vídeo atual, a relação parasita-hospedeiro e como algumas doenças que estão entre nós há muitos anos e talvez milhares de anos, elas se urbanizaram. O segundo, a gente discutir sobre aspectos interessantes da arte, das pinturas, de contos de fada, vindos principalmente dos irmãos Grimm, que escreveram 200 contos de fadas, né, relatados, aspectos históricos que estão relatados na Bíblia e que nos trazem elementos sobre doenças infecciosas e parasitárias. O terceiro, nós vamos falar sobre principalmente pesquisadores cientistas de 1800, desse período, em que trouxeram elementos importantíssimos para a descoberta das doenças infecciosas e o que a gente hoje está vivendo uma que nos interessa. Vivemos no presente, em 2019, 2020, um novo vírus que está entre as pessoas. Existem várias especulações, várias comprovações científicas de como isso surgiu, né? Ainda vamos ter um futuro bem próximo de entender melhor como que ele veio. Mas a gente sabe, uma das ideias nesse pensamento da relação parasita-hospedeiro ou micro-organismo hospedeiro está que provavelmente houve um desequilíbrio entre o morcego, que é um mamífero, e o vírus e o homem, que também é um mamífero. Então, o salto dessa infecção para o vírus em si, a ciência vai mostrar isso, ele não foi tão gigantesco, porque ele já estava no mamífero e ele passou. Agora, do ponto de vista de análise, o que aconteceu para que houvesse um salto desse micro-organismo para a humanidade ou para o ser humano? Alguma coisa aconteceu, foi um desequilíbrio que houve no mundo, em termos ambientais, um desequilíbrio na cadeia alimentar entre algum organismo, entre esses hospedeiros que estavam com esse vírus. O homem mudou seu hábito alimentar, ele nunca comia tal animal hospedeiro e de repente passou. Mas de que forma essa infecção veio para o nosso ser humano, né, para esse novo hospedeiro? Isso são aspectos da relação parasita-hospedeiro interessante e que devem ser pensados mesmo de uma forma compreensível, né, para quem não é dessa área científica. E o pior dessa situação é que esses organismos, eles, como eu falei, ele consegue manter no globo terrestre, manter no mundo, e eles vão, de alguma forma, evoluindo ou se adequando, por exemplo, a medicamentos. Vamos dizer que a gente conseguiu um novo medicamento para uma doença como a malária, mas de tempo em tempo, novos medicamentos, como outras doenças, precisam ser colocados, porque esses parasitos, eles acabam de alguma forma adquirindo uma resistência, e aí a ciência, principalmente essa ciência que a gente está falando das doenças infecciosas e parasitárias, elas são muito dinâmicas, e os parasitos, esses micro-organismos se modificam. E aí a gente precisa entender isso, entender como funciona e como está funcionando no caso específico desse relacionamento desse vírus, mas com outras doenças que a gente chama de doenças negligenciáveis, né, como eu citei, que estão rondando aqui, principalmente em países, quando a gente fala em países tropicais, né, doenças tropicais, entre os trópicos, doenças específicas que acabaram se confinando nesses ambientes. E esses ambientes também acabaram sendo concomitantes à questão sanitária, à questão de qualidade de vida, e são doenças que já inclusive existiram na Europa e por algum motivo, né, talvez ambiental, elas desapareceram de lá, mas elas estão confinadas entre os trópicos. Com essa facilidade de gerar resistência e sobreviver, seja num hospedeiro meio ambiente, seja num hospedeiro novo, chamando esse hospedeiro de como se fosse um meio ambiente desse micro-organismo. E a facilidade que eles têm bioquimicamente de modificar o efeito de alguns fármacos, de alguns medicamentos, a gente acaba trazendo um exemplo, que eu quero que vocês vejam aqui em cima,
de quase uma missão impossível para a ciência mundial e principalmente nos países onde a gente é mais afetado por essas doenças, como eu comentei dos trópicos, e a gente tem aqui uma missão impossível, né? Que é um rato, a gente pode mexer com ele do jeito que for, mas ele acaba se adestrando. Exemplificando isso dos parasitos, eles acabam de alguma forma se adaptando e tentando sobreviver de uma forma muito grave num novo hospedeiro ou com o passar do tempo numa forma mais harmônica, mas eles continuam no nosso planeta e causando bastante desigualdade. Eles ampliam as desigualdades nessa relação parasita-hospedeiro. Tanto nessa vivência ou nessa demonstração que estamos tendo em relação a parasitos e hospedeiros e como eles convivem e o quanto eles podem ser graves, dolorosos, fulminantes, nós sabemos que uma segurança que traz para nós nesse momento, diferente de outros momentos históricos na humanidade, são as ferramentas tecnológicas, e aí, como eu disse no começo, a ciência que sempre está querendo ser ouvida nesse momento, e através das ferramentas tecnológicas como vacinas, medicamentos, nunca se deu tanta importância a diagnóstico, a gente sempre fala de buscar cura, mas a gente viu o quanto que pesquisas em diagnóstico são importantes. Isso tudo, elementos da relação parasita-hospedeiro, podem nos trazer para que a gente compreenda de que maneira a gente organiza, enxerga ciclos biológicos diferentes e que são introduzidos a todo momento. Estamos diante de uma pandemia mundial, uma doença, um vírus respiratório que atinge várias nações, e o que ele na relação micro-organismo-hospedeiro causa no quadro clínico é nos roubar a respiração. Será que de uma forma comparativa nós também não estamos fazendo isso com o planeta Terra? E aí ainda se junta que além de roubar a respiração desse planeta através de desmatamento e uma série de coisas que estão sendo feitas no planeta, também, da mesma forma, se nós, além desse desequilíbrio, dessa desarmonia, não estamos paralelamente trazendo outras doenças e outras desarmonias em ciclos biológicos já bem estabelecidos na Terra. E se isso continuar e a gente tiver essa conclusão, significa que novas epidemias, novas doenças surgirão, ou as que a gente tem ainda mantidas no globo, elas vão continuar por aqui. Esse equilíbrio é super importante para que a gente consiga também harmonizar as relações entre os seres vivos. Nesse caso, micro-organismo e hospedeiros que nós estamos chamando aqui. Neste vídeo, para tornar compreensível o que a gente pensa de relação parasita-hospedeiro, eu gostaria de explicar dois elementos importantes como a gente pega uma doença. Então a gente sabe que existem doenças na relação parasita-hospedeiro que o hospedeiro, no caso, a gente vai tratar mais do homem, né, em si como hospedeiro, mas a gente tem uma maneira de pegar uma doença que é de forma direta e de forma indireta. A forma direta é muito conhecida através dos alimentos, né, ou através da água, que são parasitos ou micro-organismos que a gente já conhece bem, como as amebas, como coliformes fecais. Então a gente, ao ingerir isso, a gente acaba adquirindo esses micro-organismos e ficando doente. A de forma indireta são coisas que a gente vive, são doenças que a gente convive no Brasil e a gente conhece bem, como a leishmaniose, como a malária, como a febre amarela, como agora a super famosa dengue. São doenças de forma indireta porque elas necessitam de um hospedeiro, no caso a gente chama de hospedeiro intermediário ou um vetor, para que ele transmita, faça a ligação, a ponte da transferência desse parasito para um outro hospedeiro, que no caso a gente está tratando o homem. A maioria dessas doenças a gente conhece que elas são doenças que elas acabaram se urbanizando. O surgimento delas veio em função de um grande desequilíbrio. A gente sabe que vários organismos, vários parasitos, eles estão talvez numa certa harmonia quando eles estão no seu ambiente natural. Vamos supor, por exemplo, uma floresta, e depois a gente desarmonizar o nosso planeta e fazer uma série de desmatamentos, por exemplo, ou trabalhos não adequados com esgoto, certos desequilíbrios que a humanidade tem feito, principalmente em países em que as condições sanitárias são mais precárias. Esses parasitos, eles arrumam de alguma forma uma maneira para continuar sobrevivendo, já que o ambiente natural deles acabou. E aí eles passam para um novo hospedeiro. Nesse caso, um exemplo típico como a malária, a leishmaniose,
E aí se tornam doenças gravíssimas. São doenças que trazem uma grande força de febres, ou são doenças que trazem feridas gravíssimas. E aí a gente tem causas até de perder a pessoa que se infectou nisso. O interessante no ciclo biológico, na biologia, né, que é o que encanta quando a gente trabalha com esse tipo de área da ciência, é que esses organismos sempre dão um jeito de sobreviver. E mesmo que ele acaba sendo de uma maneira que a gente pode falar meia burra, dele matar seu hospedeiro, mas o que ele está tentando ali através de feridas, febres e muita gravidade naquela relação parasita-hospedeiro, é tentando de alguma forma se multiplicar, que é o principal desses micro-organismos, e sobreviverem. E o mais interessante é que a gente está falando de doenças, nesse caso, essas infecciosas e parasitárias, que vivem no globo há milhares e milhares de anos. E como que foi feita essa interação em que eles ainda estão rondando pelo globo? E numa relação parasita agora de micro-organismos, a gente tem um novo fato, que é uma nova doença, mas a gente sabe que ela estava no globo terrestre, que ela estava entre nós. O que aconteceu nessa relação parasita-hospedeiro em que fez com que o novo hospedeiro alcançado virasse tão fulminante ou tão grave os quadros clínicos que nós estamos vendo? No próximo vídeo, espero poder encantar vocês com uma viagem imaginária que vamos fazer entre a arte, a literatura, a fé e a ciência. A arte e a literatura foram elementos fundamentais que nos trouxeram informações sobre grandes epidemias, e a fé e a ciência, ora conflitantes, ora convergentes, mas que nos trouxeram também ideias de como podemos aprender com a história da humanidade e, quem sabe, salvar a humanidade de doenças e grandes epidemias. Espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês gostem.